Na última semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou algumas das tarifas mais significativas impostas no ano passado. Mas menos de 24 horas depois da decisão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que elevará as tarifas globais de importação para 15%. O anúncio foi feito em uma publicação nas redes sociais e confirma uma nova fase da política comercial do governo americano. Trump afirma que o aumento das tarifas é uma forma de proteger a indústria dos Estados Unidos e incentivar a criação de empregos. A decisão da Suprema Corte anulou tarifas criadas no ano passado sem aval do Congresso. Ainda assim, outras cobranças seguem em vigor, como tarifas setoriais sobre aço, alumínio e automóveis, justificadas pelo governo americano como medidas de segurança nacional. Agora, com as novas regras, os Estados Unidos passam a aplicar uma tarifa global de 15% sobre quase todas as importações. A medida atinge países de todo o mundo, com exceções para alguns produtos específicos, como minerais estratégicos, itens agrícolas e componentes eletrônicos. No caso do Brasil, as tarifas anteriores foram derrubadas pela decisão judicial. Com o novo anúncio, o resultado final é uma sobretaxa de 15% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Críticos alertam para o aumento de preços e impactos na economia global. Já o governo americano sustenta que as tarifas são essenciais para reequilibrar o comércio. Na verdade, as medidas do Donald Trump e do governo norte-americano têm afetado, o Brasil e o mundo, nesses últimos 2 anos. Aí, O ano passado realmente foi um ano bastante complexo nas relações internacionais, sobretudo para a segurança jurídica das exportações, das importações e dos investimentos, não só do Brasil com os Estados Unidos, mas de todo o mundo entre si, porque essas medidas elas afetam as relações não só de um país com os Estados Unidos, mas entre os próprios países, que buscam brechas e vantagens competitivas diante dessas medidas que mudam, de uma certa forma, com rapidez. Como tu comentaste, eu acho que a Fiegs vem acompanhando com bastante preocupação, desde o início do tarifácio, e não é diferente agora nessas novas medidas, onde a Suprema Corte americana derrubou as tarifas recíprocas de 10% e de 40% dentro da lei de emergência econômica que elas estavam alicerçadas. E com essa derrubada, de fato, a gente vê uma preocupação vamos dizer assim, de insegurança dos negócios. Por um lado, a gente vê positivo, porque se a gente fizer uma conta simples, matemática, deixa de se ter uma tarifa de 50% e passamos agora para uma tarifa menor, que é dita pelo Trump de 15%, que ainda não está em vigor. Hoje mesmo nós, na Fiegs, estávamos verificando isso e não saiu a ordem executiva dos 15%. Então, vigora hoje, desde a madrugada, da 0 hora, 10% do ponto de vista das tarifas recíprocas. Importante ressaltar que as demais tarifas que haviam sido colocadas ao longo do ano passado sobre outras leis, que é o caso da 232, da 301, elas continuam em vigor. Então, para o Rio Grande do Sul, foi uma notícia boa, porque depois eu comento na sequência, beneficiou a maior parte dos nossos produtos exportados e do valor exportado para os Estados Unidos. Então, ela foi benéfica nesse sentido. Por outro lado, o presidente Cláudio Bier, que está em Brasília agora justamente tratando deste e outros temas, tem atuado fortemente em defesa da indústria gaúcha. A gente vê muita cautela também, que até a Fiegs noticiou isso, e eu acho que todos os setores industriais têm dito e pedido cautela, porque, como tu introduziste muito bem, Rodrigo, o que se vê muito agora é mudanças, Estabilidade, é uma instabilidade justamente nesses anúncios, e para o exportador, para aqueles homens, mulheres, empresas de negócios, isso é um custo muito grande, o custo da instabilidade. Então, acho que eu queria só fazer esse comentário e dizer que tudo que se refere aos Estados Unidos, a Fiegs trata com muita preocupação, porque é um país muito importante, é o segundo destino das nossas exportações, é um dos países que mais investe no Brasil e no Rio Grande do Sul, enfim. E nós temos hoje mais de 1.100 empresas gaúchas
CNPJs que exportam para os Estados Unidos. É 10% das empresas do Brasil, né? Então, é um mercado importante, um mercado pujante, né? De alto valor agregado, competitivo. Então, por essa razão, daqueles que entraram já e já começaram a exportar e se estabelecer nos Estados Unidos, fazer negócios, são empresas que têm uma competência grande, né? Porque não é um mercado fácil de entrar. E desde o ano passado, na verdade, desde a primeira gestão, né, do presidente Trump, do primeiro mandato dele, e agora nesse segundo ele reforçou ainda mais essa política tarifária, né, que está extrapolando, inclusive, né, o seu propósito principal, que é controlar a balança de pagamentos, a balança comercial, e está indo para o mundo, inclusive, geopolítico, né, sendo utilizado como forma de barganha para a Groenlândia, né, para temas do próprio acordo México e Canadá, enfim. Então, eu acho que, né, nessa introdução, eu queria dizer que o mercado americano continua sendo importante e a Fiergs, através do nosso presidente, tem, né, envidado esforços constantes, né, para que a gente restabeleça, né, as relações que superam 200 anos, né, entre Brasil e Estados Unidos da forma mais plausível possível. Nós temos uma posição de cautela. Acho que cautela é a palavra da vez nesse momento, porque é uma situação... Bom, o Luciano já introduziu de maneira brilhante, mas essa instabilidade, essa incerteza do Trump ia ser 15%, aí de fato foi 10%. Então, isso acaba gerando uma instabilidade muito grande e para as exportações do agronegócio... Agora o 15 vem, né, em algum momento? Com certeza o 15 vem, ele tem margem para botar os 15. Então, essa instabilidade, essa incerteza nos preocupa bastante. Nós sabemos da complexidade de negociar, questões de comércio exterior exigem planejamento de médio e longo prazo, esse ajuste que as nossas empresas tiveram que fazer muito rápido, muito drástico, não é fácil, tem um custo, tem uma energia gasta muito grande para conseguir novos mercados de maneira... contratos, às vezes, não tão bons quanto os que tu tinha anteriormente com os Estados Unidos, tu está vendendo com deságio muitas vezes, então isso tudo nos preocupa. Acho que já trazendo então para o agronegócio um pouco, também é muito importante o mercado americano para o agronegócio gaúcho. Ele é o terceiro maior cliente das nossas exportações, só fica atrás de China e União Europeia. Então, veja que é expressivo. Muitos produtos têm uma dependência do mercado americano e foram golpeados com esse tarifaço. Mas eu acho que um ponto importante é que, para o agronegócio, muitos dos produtos que têm muito peso, que concentram muito, o café, o suco de laranja, a celulose, já estavam fora daqueles 50%. Então, o impacto no agronegócio, nesse cenário novo, acaba sendo um pouco menor, porque já tinham produtos que pesam muito na balança, já com uma tarifa reduzida. Então, tem que analisar isso. Mas, por outro lado, nós temos outros produtos não menos importantes, afinal, nós estamos aqui para defender toda a produção, como o setor de mel, de pescados, que voltam a ser competitivos nos Estados Unidos. Então, por esse lado, nós temos que celebrar, não há dúvida. É bom, é muito bom, mas é um impacto muito diferente do que temos aqui na indústria, onde ainda tinha muito produto dentro dos 50%. Então, num primeiro momento, eu acho que é isso. E depois eu posso detalhar melhor o que nós já vimos de impacto de verdade no agronegócio nesse período aí do tarifaço, comparado com o mesmo período anterior, que não é pouco, foi bastante o que nós sentimos aqui nas exportações. De fato, o que a gente teve aí a partir desse final de semana, da sexta-feira, foi um resultado interessante do embate interno dentro dos Estados Unidos, né? Do cenário político e econômico interno nos Estados Unidos, que é um dos principais riscos, eu diria, para a estabilidade, na verdade, para essa instabilidade econômica e política de uma forma geral no âmbito global. Então, acho que passa um recado interessante, apesar de que demorado, talvez tardio, né? Obviamente tardio da Suprema Corte e do resto do establishment político dos Estados Unidos, que levou aí, 8 meses para decidir sobre essa questão banal, né? Acho que não estava causando impactos no mundo, levaram 8 meses para essa definição, mas acho que é um cenário interessante, até pelo fato de que
teve votos de juízes indicados pelo presidente Trump, né, no primeiro mandato, que foram contrários a ele, e levam um impacto global aí para não só os países com que os Estados Unidos pressiona com a questão do comércio, mas também faz voltar atrás alguns acordos que Trump já tinha feito desde abril até agora, porque é o que nós estávamos conversando aqui, né, brevemente antes, os estudos que foram feitos com base dos 15% colocavam o Brasil como um dos grandes vencedores e muitos países mais próximos, mais aliados, né, de Trump, como a Inglaterra, como perdedores, porque eram países que estavam com uma tarifa baixa e que agora, já que o anúncio até o momento, né, foi global, ou seja, sem discriminações dos 10%, passam a ter uma tarifa imposta para produtos que antes não tinham. Então, acho que isso a gente vê também como que os Estados Unidos vai ter que voltar à mesa de negociação. Já tivemos manifestações de países aliados dizendo, olha, a gente não quer essa tarifa aí, por que a gente está pagando o pato, né? Quem estava com essa tarifa não era a gente já tinha acertado um outro, agora tem essa. Então, para o Brasil é bom, né? E eu acho que faz também com que a gente busque mais motivações para voltar à mesa de negociações, eventualmente tentar reduzir ainda mais esses 10%, mas complica muito a coisa aí para a Índia, para a Inglaterra, né, para alguns países europeus que já estavam com uma tarifa mais baixa, eventualmente, do que esses 10% e que estão pagando o pato, digamos assim, pelo cenário global, né, até o momento. Então, acho que é curioso para a gente ver como é que vai se desenrolar isso nos próximos, não vou dizer nem meses, né, porque tudo está muito rápido, coisa de semanas aí. Sim.